Entretexto. O espaço da literatura no seu rádio. Olá, começa agora o Entretexto, a revista eletrônica da Rádio Justiça para os apaixonados pela literatura. No programa de hoje, você vai conferir um bate-papo com o Tenente-Coronel Durval Lourenço Pereira, autor do livro Operação Brasil, o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A publicação revela a verdadeira origem da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a maior operação militar lançada pelos alemães contra um país das Américas. Um documento histórico fruto de pesquisas em documentos oficiais no Brasil, na Alemanha e nos Estados Unidos. Vamos conversar também com a escritora Silvana de Oliveira Augusto, autora do livro Ver Depois de Olhar. A publicação é resultado de anos de pesquisa e traz um estudo com desenhos feitos por crianças da educação infantil e busca orientar professores e educadores a identificarem dificuldades ou potenciais nestes alunos desde cedo. Eu sou Johnny Luna e você está convidado a ficar conosco na próxima meia hora. O Entretexto está no ar. Na vitrine. Fruto de uma investigação minuciosa trazendo novos materiais e surpreendentes insights, o livro Operação Brasil entrelaça a história do país com a da Segunda Guerra Mundial, utilizando uma abordagem extremamente rara, a narrativa do conflito segundo o cruzamento dos relatos alemães, brasileiros e norte-americanos. A obra une a descrição da verdadeira origem da participação brasileira no conflito a um episódio desconhecido da história militar que permitiu a mudança do curso da guerra a favor dos aliados. E para falar conosco sobre o livro, a gente conversa agora com o autor, o Tenente-Coronel Durval Lourenço Pereira. Olá, Durval, seja bem-vindo ao Entretexto. Muito obrigado, Johnny. Obrigado pela lembrança. Obrigado pela gentileza de nos atender e contar um pouquinho desse documento histórico que você acabou de lançar aí nas livrarias de todo o país. Mas, primeiramente, contar um pouquinho da sua trajetória. Você é militar do Exército Brasileiro, inclusive formado também em ciências militares. Como é que começou esse seu interesse pelo tema e principalmente pela profissão, Durval? Olha, a história militar é presente na vida do militar, né? Uhum. O militar, realmente, por desempenho das suas funções, ele precisa saber da história do seu exército, da história das Forças Armadas e da história do seu país. Uhum. Então, naturalmente, isso pela profissão, pelo exercício da profissão, a pesquisa do passado, normalmente ela aparece, ela surge, né? Como faz parte do cotidiano do militar, né? Principalmente nos bancos escolares, né? Eu sempre tive uma preferência por esse tema histórico, né, do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Eu, quando fui servir em Juiz de Fora, no Colégio Militar de Juiz de Fora, nas horas de folga, eu fiz uma faculdade de cinema, onde para o término do curso, né, para você poder concluir o curso, você tinha que apresentar uma monografia. Uhum. Então eu escolhi um tema, vamos falar sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Que foi aonde que deu origem ao documentário Lapa Azul. Exatamente. Então eu conheci a história dos veteranos, uma história absolutamente fantástica, e acabei transformando num documentário que foi exibido na televisão, redes abertas, redes por assinatura, né? Uhum. E desde então, a partir da produção desse documentário, é que o interesse só aumentou, né, em pesquisar mais a respeito desse assunto. Imagino que da pesquisa do Lapa Azul tenha surgido esse interesse também, o incentivo para a elaboração desse seu livro que está sendo lançado neste mês, que é o Operação Brasil. Realmente. Na verdade, nem foi uma ideia, nunca tive a ideia de escrever um livro sobre a campanha no Atlântico, a campanha submarina durante a Segunda Guerra Mundial. Até porque eu sou um oficial da Força Terrestre, não sou oficial da Marinha, né? Sim, sim. Mas durante a pesquisa para a produção de um novo livro sobre a Força Expedicionária Brasileira, esse tema me chamou a atenção. A questão da participação do Brasil, a declaração de guerra brasileira, a Alemanha nazista e a Itália fascista, eu sempre achei meio confusa e mal explicada. Então eu resolvi pesquisar mais a fundo. E dessa pesquisa apareceram alguns dados, algumas informações interessantes. Isso que me levou a redirecionar os rumos do trabalho. Parei de escrever um livro sobre a FEB e comecei a escrever um livro sobre a campanha
campanha submarina do eixo contra o Brasil durante a Segunda Guerra. É engraçado isso, porque assim, para os leigos, o brasileiro ainda, como o brasileiro é um povo muito pacífico, enfim, conhece logicamente a importância das suas forças armadas, o brasileiro ainda não consegue entender, por mais que se estude, qual foi realmente a participação do Brasil e o que levou o Brasil a participar da Segunda Guerra Mundial, sendo uma guerra entre países, no caso dos Estados Unidos, Alemanha, enfim, países tão longes geograficamente do Brasil, e isso é realmente interessante do ponto de vista que o brasileiro não consegue entender o porquê que o Brasil entrou na guerra. Com certeza, Johnny, está 100% correto. Até o brasileiro médio, ele normalmente nem faz ideia dos perigos que a nossa nação esteve sujeita durante os anos da guerra. Então, certas ameaças contra a nossa soberania, que são melhor explanadas na leitura do livro, são ameaças simplesmente terríveis sobre a nossa soberania. É isso que eu procurei passar, né, ao conhecimento público, um pouco dessa pesquisa, um pouco das minhas descobertas no campo historiográfico. E por que o Brasil entrou na guerra definitivamente, Durval? Olha, Johnny, há 70 anos, mais de 70 anos, existe uma versão, né, que imputa a Hitler, Adolf Hitler, a responsabilidade pela ação submarina contra o Brasil, que teria levado o Brasil a declarar guerra ao eixo. Mas não foi bem assim, não. Ou seja, nos livros todo mundo imagina que o Brasil entrou na guerra por conta de um ataque alemão ao litoral, aos portos brasileiros, aos navios, enfim, e não foi bem esse sentido da entrada do Brasil na guerra. Exatamente. Essa versão que vem sendo difundida pela historiografia nacional há décadas, eu não concordo com ela. E o livro fala exatamente sobre isso. Uma das questões mais interessantes do livro é justamente essa revisão, né, do que realmente causou a entrada do Brasil na Segunda Grande Guerra. Que é o entrelaçar de informações da época. Por exemplo, o Brasil vivia o Estado Novo, vivia a época de Getúlio Vargas. Você tem depoimentos aí de testemunhas oculares, de pessoas que viveram, não só civis, mas militares. Enfim, tem uma pesquisa que, quando você tenta montar o quebra-cabeça, a teoria não é a que está nos livros, né, Durval? Realmente. E esse período de 1942... ele é muito pouco pesquisado, muito pouco, vamos dizer, elucidado hoje em dia. Até porque, na época, o Brasil vivia sob a ditadura Vargas, né? A imprensa sob censura, enfim, uma série de informações importantes de eventos que aconteceram no Brasil. O próprio diário escrito por Vargas, que é uma fonte absolutamente fantástica de informações sobre o período, né? Ele parou de ser escriturado quando Vargas sofreu um acidente automobilístico, em 1º de maio de 1942. Então, aquela única fonte que nós tínhamos, né, de relatos da mais alta autoridade nacional do período parou exatamente no dia 1º de maio. Então, há uma certa penumbra, né, entre o que aconteceu desde o dia 1º de maio até a declaração de guerra brasileira ao eixo. E esse é um dos focos do livro, é lançar luzes sobre esse período crítico da vida nacional, que eu reputo como o período mais crítico de toda a história do Brasil em todo o século XX. Como é que o governo tratou à época esse tema? Porque se a gente for pensar de forma mais superficial, assim, mais amadora, realmente, se houvesse essa investida, o Brasil sairia realmente prejudicado. Eu imagino que nem era a intenção da Alemanha atacar o Brasil. O Brasil, se fosse disputar na época com o poderio militar, ou seja, ele só propaganda ou não, o Brasil sairia realmente prejudicado, né, Durval? Existem, Johnny, muitas perguntas sem resposta acerca desse período. Então, a ideia do livro foi justamente essa, buscar informações não só nas fontes nacionais, como nas fontes estrangeiras, norte-americanas, alemães, para que no cruzamento dessas informações nós pudéssemos chegar o mais próximo possível ao fato histórico. Então, por que o Brasil era neutro, não interessava ao Brasil entrar na guerra
O Brasil não tinha, vamos dizer, a força militar capaz de fazer frente, né? Amparar, embasar uma ação de guerra. Como é que você vai declarar guerra a um país se você não tem condições de atravessar o oceano, de lutar em outro continente contra ele, né? Uhum. É uma questão extremamente complicada e cheia de nuances, né? Que eu procurei abordar nesse livro para deixar melhor esclarecida essa questão. Agora, como é que foi o processo de pesquisa desse material? Você falou que passou pelos Estados Unidos, foi procurar documentos na Alemanha. Como é que foi, logicamente, depoimentos, né, de testemunhas, de pessoas envolvidas que viveram a época? Como é que foi esse processo todo de pesquisa, Durval? Muito bem, Johnny. Aqui no Brasil existe uma documentação muito rarefeita com relação a esse período. Como eu já falei anteriormente, nós vivemos uma época de ditadura onde a imprensa era cerceada. Então eu tive que realmente, vamos buscar informações, por exemplo, da diplomacia norte-americana. Então, e da Marinha norte-americana, das Forças Armadas norte-americanas. Então eu tive que apelar para a busca de documentos em várias organizações, arquivos estrangeiros. Nos Estados Unidos, os arquivos nacionais, a biblioteca de Franklin Delano Roosevelt, os arquivos da Marinha, da Aeronáutica, do Exército norte-americano. Na Alemanha, os arquivos da Marinha Alemã, né, para saber realmente o que a Marinha Alemã pensava naquele tempo, qual eram os seus objetivos na ação contra o Brasil. E realmente uma pesquisa original, até o momento não tem notícia de ter tido tem acontecido uma pesquisa nesses moldes, né? Sem dúvida. Agora, Durval, o livro traz esses depoimentos, esses relatos que a gente vem falando aí durante o nosso bate-papo aqui, pessoas que viveram a época, e imagino que alguns depoimentos tenham te surpreendido e ter, logicamente, dado essa pulga atrás da orelha, ou essa pecinha no quebra-cabeça que ainda falta para completar. Com certeza. Os depoimentos, logicamente, como estamos tratando de um evento ocorrido há mais de 70 anos, né? Sim, sim. Então, não existe mais pessoas vivas, né, que ocupavam altos cargos na administração, altos postos na estrutura militar, capazes de dar um depoimento, já faleceram. Uhum. Então, eu tive que buscar nas biografias das grandes personalidades. Então, eu consultei as biografias, as memórias, os diários de várias personalidades-chave desse período. Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, o general Góes Monteiro, o general Estevão Leitão de Carvalho, o grande almirante Dönitz, da Marinha Alemã, o general Marechal Rommel, Winston Churchill, Roosevelt, enfim, as grandes personalidades desse período, tanto brasileiras quanto estrangeiras, envolvidas com o teor do livro, as informações foram buscadas justamente nessa documentação, em autores confiáveis, né? Uhum. Porque realmente existe um mundo de publicações a respeito de determinadas figuras públicas, mas você precisa escolher realmente aquelas que são confiáveis, né? Você pode acreditar numa informação que tá ali contida dentro do documento. É realmente um projeto de pesquisa importantíssimo, um documento histórico que está aí agora a partir deste mês nas livrarias de todo o país, e vale a pena aí o público do Entretexto conferir na sua livraria preferida. Agora, Durval, como o livro está sendo lançado esse mês, como é que está o lançamento, distribuição, como é que está essa programação? Nós vamos fazer um lançamento nacional aqui em Juiz de Fora, uhum, na livraria Saraiva do Shopping Independência, no dia 3 de fevereiro. Em São Paulo, nós faremos no Centro Histórico Overlord, no dia 7 de fevereiro, a partir das 15 horas. E há também uma ideia de fazermos no Rio de Janeiro, mas ainda não está acertado com relação ao lançamento no Rio de Janeiro. Muito bem, nós conversamos com o Tenente Coronel Durval Lourenço Pereira, autor do livro Operação Brasil, o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. A publicação revela a verdadeira origem da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O ponto central da obra é a maior operação militar lançada pelos alemães contra um país das Américas. Batizada de Operação Brasil, o objetivo era desfechar um ataque submarino devastador contra os portos e a navegação brasileira no início de agosto de 1942. Vale a pena você conferir esse documento histórico. Durval, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Entretexto. Parabéns pelo trabalho e muito sucesso para você e para o livro. Muito obrigado, Johnny. Um grande abraço.
O Entretexto faz um rápido intervalo e, na volta, você vai acompanhar um bate-papo com a escritora Silvana de Oliveira Augusto, autora do livro Ver Depois de Olhar. A publicação é resultado de anos de pesquisa e traz um estudo com desenhos feitos por crianças da educação infantil e busca orientar professores e educadores a identificarem dificuldades ou potenciais nestes alunos desde cedo. Fique conosco, o Entretexto volta já. Você está ouvindo Entretexto, o espaço da literatura no seu rádio.